Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Você pode se sentar. Amados irmãos, amada igreja, esse texto aqui, o livro de Hebreus, ele trata de alguém, não é Paulo, que escreveu uma carta para animar aos irmãos de uma igreja que estava sendo perseguida. E de muitos irmãos que estavam cambaleante, fraquejando na fé. Porém, nós não iremos falar propriamente da questão da perseguição, mas nós queremos falar sobre igreja. Nós falaremos hoje sobre igreja. O título dessa mensagem é Igreja, vamos entender. Faz aproximadamente pouco mais de 2 anos que o pastor Alan deu início, espero que seja um pouco mais de 2 anos, que o pastor Alan deu início a algo que já ardia, algo que já queimava no seu coração. E ele deu ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus e foi muito ousado, corajoso em se lançar. Na verdade, foi fé em se lançar no chamado que Deus já vinha fazendo a ele já há algum tempo. E qual foi o chamado, irmãos? A preocupação em ajuntar aqueles que estavam dispersos. A preocupação que Deus colocou no coração dele foi de ajuntar aqueles que estavam dispersos, que faziam parte do rebanho do Senhor. E a gente sabe que existem muitas pessoas que estão desigrejadas nos dias de hoje, e por diversos motivos. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, no dia de hoje, já são mais de 20 congregações, fora aquelas que estão no seu estado de formação. Então, ele ouviu a voz de Deus, já vinha queimando no seu coração, ele ouviu a voz de Deus, ele disse sim ao Senhor, por conta dessa necessidade urgente que Deus havia colocado no seu coração. E ele disse sim, Senhor. Ele não ficou ponderando, eu creio que ele não ficou ponderando, mas Senhor, e minha história em São Gonçalo, mas Senhor, ele prontamente disse sim, Senhor, eis-me aqui, e se lançou. Porém, irmãos, a pergunta que eu me fiz quando o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre esse assunto e nós? Será que nós, a igreja local, e quando eu falo igreja local, estou falando da gente aqui, IBC de São Gonçalo, será que nós compreendemos essa urgência que Deus colocou no coração dele? Principalmente aqueles que já têm mais tempo de história junto com ele. Mas é para todos. Será que nós compreendemos essa urgência? Será que nós de fato compreendemos o que é ser igreja? Pastor Alan compreendeu de uma forma muito grandiosa. Tanto é que ele se lançou.
E eu nem comentei com ele, mas eu fiquei muito aflito eu nunca havia ficado aflito antes. Mas eu fiquei muito aflito nessa viagem. Meu Deus, quanto tempo de viagem nessas estradas, Senhor. E eu falando, Senhor, meu Deus. Eu nunca fiquei tão aflito assim. E nunca orei tanto nessa viagem. Eu nunca comentei nada com ele, estou falando agora, ele está sabendo agora. Mas eu orei muito. Porque eu imagino os perigos pelos quais eles passaram. Estou falando pastor Alan, mas a esposa dele também. E tudo isso por amor ao Senhor. Tudo isso dando ouvidos a um chamado. Correndo riscos. Deixando família. Abrindo mão de outras coisas. Mas e nós, amada igreja, será que nós compreendemos o que é ser igreja, como ele compreendeu, a ponto de abandonar, não de abandonar, mas a ponto de deixar, de passar uma história de praticamente 20 anos? Será? Irmãos, como eu disse, essa palavra está voltada para a igreja local, para cá. Então, o meu temor é que muitos de nós não estejamos compreendendo o que é ser igreja. Não estamos compreendendo. Ou se compreendíamos, acabamos ao longo dos anos perdendo essa compreensão. Mas afinal de contas, o que é ser igreja? Mas antes de dizer o que é ser igreja, eu quero dizer o que não é ser igreja. É claro que eu não vou esgotar o assunto aqui, mas eu quero dizer o que não é ser igreja. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Esse texto aqui está falando sobre um corpo. Porém, nós usamos esse texto aqui para falar o seguinte: o que não é igreja, e o que não é igreja? Um membro isolado. Um membro isolado não é igreja, nunca foi igreja e nunca será igreja. Membro isolado não é igreja. Ainda que esse membro isolado tenha se batizado nas águas, ainda que esse membro isolado periodicamente participe da ceia, membro isolado não é igreja. Não é igreja. E se não é igreja, não faz parte do corpo. E se não faz parte do corpo, não entrará no reino de Deus. Nós precisamos compreender isso. A igreja é composta por um corpo, e um corpo tem muitos membros, e membros vivos, não membros mortos, membros vivos. Vivos. Então, membro isolado não é igreja. É a primeira coisa que a gente precisa compreender. Essa mentira de eu sou a igreja, isso é um engodo do diabo, irmãos, que eu quase caí, e Deus, pela sua infinita misericórdia, usou a minha esposa para me despertar. Quando eu saí do lugar onde eu estava, eu saí muito decepcionado com tudo aquilo que eu sabia. E eu disse, eu não quero mais saber disso. Na verdade, eu queria ir para um outro estado. Só que eu não tinha recurso financeiro. E eu disse, bem, já que eu não posso ir, já que eu não tenho dinheiro para ir, eu vou ficar em casa. Irmãos, foi por pouco, eu não caí nessa mentira, nessa armadilha, nessa artimanha, nessa estratagema de Satanás, foi por pouco. Mas eu louvo a Deus que usou a minha esposa. E na autoridade do Senhor, ela apontou o dedo para mim e disse, olha, você já é burro velho, você já sabe
o que você quer da vida, mas eu quero a nossa filha criada no ambiente do Senhor, no ambiente de uma igreja. Sabe como é que é marido, né, quando está cheio de razão? Eu não dei ideia, aparentemente, mas aqui dentro, o Espírito Santo, ela tem razão. E eu ali cheio de mim mesmo, não tem mais igreja boa, não tem mais quem fale a verdade. Fui procurar em alguns lugares e quanto mais eu ia, mais eu me decepcionava. Fui em lugares onde pessoas amigas, por exemplo, e me deparei com coisas que não estão na palavra. Até que eu fico imaginando Deus olhando para mim e dizendo: não sabe o plano que eu tenho para você, rapaz? Irmãos, eu nunca pensei em vir para cá, para quem não sabe. E eu não falo isso para entristecer ninguém, mas eu nunca pensei em congregar aqui, apesar de ser amigo do pastor Alan há muitos anos. Falava com ele já anteriormente, antes de me tornar membro daqui, eu já preguei aqui. Fiz uma campanha, inclusive, quando eu era de um outro ministério, para o projeto Equibala. Conseguimos, na campanha que nós fizemos pelo Orkut, se eu não me engano, nós conseguimos arrecadar dinheiro para comprar 2 motos na época, que eu me identificava muito com esse trabalho missionário. Eu não era daqui, mas nós fizemos esse trabalho e conseguimos arrecadar uma quantia para comprarmos 2 motos para que o missionário Jefferson comprasse as motos lá no Níger e entregasse aos pastores locais. E apesar de me identificar aqui com a igreja, não me passava pela cabeça vir para cá. Até que eu falei, bem, enquanto a gente não está encontrando, vamos ficar na Bíblica, porque na época eu trabalhava por escala, e eu disse, já que você não dirige, então para você não ficar sem congregar, o dia que eu estiver trabalhando, você já vai andando com Mariana, e ali é mais pertinho, mais tranquilo. E para nossa grata surpresa, o Senhor disse, é aqui. Você foi tão longe, foi em tantos lugares, mas é aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Mas eu quase caí, irmãos. Eu quase caí nesse engodo do diabo de ficar em casa, congregando pela internet, já que eu não podia ir para outro estado. Então, membro isolado apodrece, membro isolado morre, membro isolado não tem vida. Então, isso não é igreja. 1.2. Uma outra coisa que também não é igreja. Olha para o seu redor, olha para o alto. A estrutura também não é igreja. Na verdade, essa estrutura que está aqui, ela serve a nós, ela serve à igreja. Mas essa estrutura que está aqui, não é a igreja. Todos nós sabemos disso, mas é sempre bom ressaltar. Essa estrutura aqui não é igreja. E quem é a igreja? A igreja é esse povo lindo reunido para a glória do Senhor. Nós somos a igreja reunida para a honra e para a glória do Senhor. E para você ver aqui na palavra de Deus o exemplo, Atos 8, versículo 1, diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele quem? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, Saulo consentia e perseguia a igreja. E quem era a igreja? Era o prédio? Não. Eram as pessoas. Aqueles que confessavam o nome de Jesus e que o serviam em espírito e em verdade. Essa era a igreja. E essa é a igreja de hoje. Então o prédio também não é a igreja. O prédio é o local que foi feito com o objetivo de abrigar esse ajuntamento que nós chamamos de igreja, que é a igreja. Portanto, pode existir igreja sem essa estrutura que estamos acostumados aqui. Numa praça,
numa caverna, numa sala alugada, num jardim de infância. Não é, pastor? Eu falo de jardim de infância que de fato foi, irmãos. Uma congregação que foi aberta num local que anteriormente servia como jardim de infância. Então, a igreja, ela pode se reunir ao ar livre, numa praça, em casas. O importante é que ela se reúna em nome do Senhor. É possível que em algum momento nós não possamos nos reunir nesse tipo de estrutura. É muito possível, daqui a algum tempo. E por que você acha que a gente tem feito uma campanha interna, vamos colocar assim, convidando, chamando os irmãos para os encontros nos lares? Para que nós estejamos acostumados a estar ali, naquele ambiente, até porque também é um ambiente de grande crescimento para nós. É por isso que nós temos incentivado a toda a amada igreja a participar. É por conta disso. Porque observa-se um crescimento muito grande, com um grupo pequeno. Pois bem, vamos continuar aqui. Ou seja, o prédio, essa estrutura aqui, facilita o ajuntamento, traz condições para que todos se encontrem, ou seja, num determinado lugar, num determinado horário e num endereço já conhecido. Então, isso aqui, essa estrutura que a gente está agora, inclusive protegido desse vento, do frio, não é a igreja. Igreja somos nós. Agora, irmãos, tem uma outra situação também, 1.3, que pode até parecer que é a igreja, mas que não é. Nem sempre vir às reuniões, a pessoa que vem às reuniões, é a igreja. Nem sempre. Existem pessoas que apenas frequentam cultos, mas não significa que são igreja. Tem muita gente que vem para cá, e como eu disse, eu estou falando da igreja local. Tem muita gente que vem para cá com algum tipo de interesse que não é louvar ao nome do Senhor. Talvez porque já esteja acostumado com a liturgia. Talvez porque seja próximo da sua casa. Talvez porque você acompanha o seu cônjuge, marido, esposa. Talvez porque você seja filho ou filha. Mas não vem com um propósito correto, que é adorar ao Senhor, que é se render ao Senhor, que é se doar para os irmãos. Não vem com esse propósito. Esses que não têm esse propósito também não são igreja. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porque todos nós aqui dentro precisamos ser essa igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós não podemos ser esse membro isolado. Não, no reino de Deus não existe simpatizantes, mas existem aqueles que se comprometeram com o Senhor. O conceito de fé também é se comprometer, irmãos. E é importante que todos nós, sem nenhuma exceção, estejamos comprometidos com o Senhor, através do corpo, que está vivo. E muitas das vezes essas pessoas que apenas vêm porque é domingo, vêm porque é ceia, ou às vezes vêm porque é uma outra data, o calo deu uma apertadinha, aí vem. Eu estou falando daqui.
mas não é igreja. Já aconteceu. Não, mas eu sou a igreja. Mas não é a igreja. Não é essa igreja que Jesus vai levar para o céu. É apenas, muitas das vezes tem até ficha de membro, mas é apenas um crente nominal. Não tem compromisso com o Senhor, não assumiu um compromisso com o Senhor. Não tem dado ouvidos ao... esqueci até a palavra. Ao renuncie-se a si mesmo. Não tem dado palavras a isso. Mas afinal de contas, se isso que você disse não é a igreja, o que é a igreja então? Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que é a igreja, afinal? A igreja é a congregação dos convertidos a Cristo, os quais, não importando o local onde se reúnam, organizam-se segundo os dons e a direção que receberam do Senhor, para no poder do Espírito Santo mutuamente se edificar na palavra, pregar o Evangelho, fazer discípulos de Cristo e prevalecer em nome de Jesus contra todo o poder das trevas, destruindo as obras do diabo e expandindo o reino de Deus por toda a terra. Isso é igreja. Isso é igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Para a glória do nome do Senhor. Irmãos, nós dependemos uns dos outros. Como nós já falamos aqui, nós somos membros uns dos outros. E os membros, e a junção dos membros forma o corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Então nós dependemos uns dos outros. Eu dependo de você, meu irmão. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor do que você. Não é porque eu estou aqui em cima que eu estou acima de você. Não, eu dependo de você. Sem você eu não sou completo no corpo de Cristo. Aliás, o corpo é de Cristo, não é meu. Eu faço parte desse corpo, mas o corpo não é meu. Eu não sou dono desse corpo. A igreja pertence ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Embora, nesse momento, eu esteja como responsável, mas a igreja não pertence a mim. A igreja não pertence ao nosso pastor Alan. A igreja é do Senhor. A igreja pertence ao Senhor. E como ela é do Senhor, nós precisamos agir com temor e tremor, irmãos, sendo igreja. E infelizmente isso não tem acontecido. Infelizmente, para a maioria dos irmãos, isso não tem acontecido. Porque tem agido como se a igreja fosse de A, B ou C, mas não é. A igreja é de Deus. Jesus comprou-nos com um sangue precioso. Será que você consegue compreender isso? Jesus nos comprou com um sangue precioso para nos fazer um povo para si. A igreja é dele, a obra é dele. E foi o Espírito Santo quem nos ajuntou aqui, irmãos, para que nós mutuamente viéssemos a nos edificar, não nos degladiar. Por isso que eu disse que eu preciso de você, porque a palavra diz que nós nos edificamos mutuamente. Embora eu tenha uma responsabilidade maior, eu preciso ser edificado. Eu não disse para você que Deus usou a minha esposa para mim? E quantos de vocês já foram usados para falar comigo? Quantos de vocês já foram usados para que eu fosse exortado pelo Senhor? Para me animar, para me edificar? Quantas vezes? Talvez vocês nem saibam disso. Mas isso é ser igreja, estar juntos.
Nós precisamos tomar cuidado com a astúcia, com os ardis do inferno nesses dias. Assim como aconteceu lá com esses irmãos hebreus, para quem essa carta foi endereçada. Os irmãos teriam, humanamente falando, uma justificativa para não estarem juntos. Como hoje nós temos, humanamente falando, uma justificativa para não estarmos juntos, irmãos. Só que em nome de Jesus, enquanto o Senhor nos sustentar, nós não vamos nos separar mais, nós não vamos parar mais em nome de Jesus, porque essa não é uma ordem do Senhor. Assim como diz aqui na carta aos Hebreus, que quanto mais o tempo se aproxima, mais nós devemos congregar. Então por que a gente está parando? Então por que a gente está desanimando? Não há mais tempo para parar, irmãos. Quantos estão parando? Quantos pararam e ficaram pelo meio do caminho? Ignorando que a igreja não é de A, B ou C, a igreja é do Senhor. E Ele disse para nós prosseguirmos. Não podemos parar. Se a gente para, a gente está em desobediência, apesar das circunstâncias. Assim como os irmãos aqui da carta aos Hebreus, eles eram exortados a continuar firmes na fé, mesmo perdendo seus bens, mesmo alguns sendo martirizados, mesmo perdendo famílias, perdendo bens, casas. Mas eles tinham uma certeza que ninguém tirava a glória. Eles tinham uma certeza que ninguém podia tirar deles, é que se eles permanecessem firmes e fiéis até o fim, a morada deles estaria garantida pelo resto da eternidade, para todo sempre, ao lado do Senhor. Então nós precisamos viver isso. Precisamos ter essa fé, precisamos compreender quem nós somos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Quem está aqui em cima é apenas um canal. Quem direciona é apenas um canal. Também é um servo do Senhor. Também faz parte do corpo. Também faz parte do rebanho. A igreja de Cristo. Então, quando eu entendo isso, eu preciso me posicionar como alguém que entendeu que a igreja não é de Júlio, não é do pastor Alan, não é de A, B ou C, não é do Senhor. Então, como é do Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Sabe por quê? Porque foi Ele que me chamou, não foi o Júlio. Foi Ele quem me capacitou, não foi o pastor Alan. Embora o pastor Alan é instrumento para nossas vidas. Mas quem capacita é o Espírito Santo. Quem dá dons é o Espírito Santo. E como eu estou falando, eu preciso de você, sabe por quê? Porque dentro da questão dos dons, irmãos, e assim que nós tivermos oportunidade, vamos falar um pouco sobre isso também, uma outra oportunidade, quem sabe numa escola bíblica. O Espírito Santo concede dons à igreja. Sabe para quê? Para edificação uns dos outros. O Espírito Santo não concede todos os dons para uma pessoa, não. Ele vai distribuindo conforme lhe apraz. Por isso que eu disse que eu preciso de você. Mas eu preciso de você vivo. Porque vivo, você manifesta esses dons e me edifica. O outro vivo manifesta esses dons e edifica o outro que me edifica, que edifica o outro. Eu preciso de você. Tem até uma canção, para as crianças. Você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar. É assim, irmãos. Precisamos uns dos outros. Não é tempo para ficar olhando para um lado, para o outro, olhando as adversidades, olhando as inquietações. Não é mais tempo, não é mais tempo, não é mais tempo. Igreja local, desperta, não é mais tempo, é tempo de congregarmos,
É tempo de nos unirmos, é tempo de nos fortalecermos no Senhor, de ajudarmos uns aos outros, de fortalecermos uns aos outros e animarmos uns aos outros e dizer: continua, não para, persevera, falta pouco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a importância de frequentarmos as reuniões? Nós já estamos falando aqui. Comunhão. Irmãos, a nossa vida em Cristo requer isso. Comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade, em comunhão. Nós precisamos ser maduros o suficientes para deixar de lado aquilo que nós gostamos individualmente e nos unirmos no amor do Senhor, para que possamos viver conforme a vontade de Deus. E vivendo no centro da vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ser derramado e ele vai agir poderosamente, sobrenaturalmente. É disso que nós precisamos. Pega as diferenças e joga fora. Pega as diferenças, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não! Vamos nos unir no Senhor, em amor, em unidade. Vamos prosseguir. Vamos caminhar juntos. Confiando no Senhor, no dono da obra. Porque foi Ele quem nos chamou, Ele quem nos colocou um próximos do outro, irmãos. Foi Ele. E tinha um propósito, sim ou não? Sim! Aprendermos uns com os outros. Um tem um temperamento, outro tem o outro. Um tem um gosto, outro tem o outro. E o Senhor respeita tudo isso. E nós precisamos aprender a conviver com tudo isso. Com essas características. E assim a igreja vai crescendo. E assim a igreja vai se fortalecendo. A vida cristã requer comunhão uns com os outros, de onde vem correção, admoestação, encorajamento, ânimo, instrução. Sozinho não conseguimos ver onde estamos, o que fazemos de errado, o que precisamos mudar e muito menos receber a força necessária para isso. Sozinho não dá, irmãos. Um membro isolado não tem isso, não tem esse privilégio. Não tem. Agora um testemunho. Os irmãos sabem que a minha linda, sentada ali, a mais linda da IBC, está passando por um processo. Ela já está na 3ª quimioterapia. E quando ela fez a primeira, eu fiquei muito preocupado. E até porque a quimioterapia é um procedimento um tanto quanto agressivo para o corpo. E abaixa o sistema imunológico. E eu fiquei muito preocupado com isso por conta das condições que a gente está vivendo hoje no mundo. E assim que ela começou a fazer quimioterapia, eu fiquei preocupado dela sair. Estar no meio das pessoas, até porque os médicos falaram bastante. Eu fiquei bem temeroso com essa situação toda. E eu ali cheio de tato, cheio de dedo, né? E ela, não, mas planejando na época, visitar a mãe dela. Vir para a igreja. E eu, no íntimo do meu coração, eu não queria que ela viesse. E até que um dia ela sentou, olhou para mim e disse: eu preciso estar no meio dos irmãos. Eu olhei para ela, falei: tudo bem, filho. E essa frase, sabe, ecoou aqui dentro de mim. Eu falei: nossa, ela sabe dos riscos. Eu me lembrei de Marcos 8:36, se não me falha a memória,
Que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ela não se preocupou em se resguardar, mas ela disse com muita clareza para mim: eu preciso estar no meio dos irmãos. E desde então o Senhor tem guardado. Ela já passou pela 3ª quimioterapia. Está aqui com a gente. E foi um ensinamento muito grande para mim. Eu estou transmitindo isso para você. Sabe por quê? Porque aqui na igreja local, e não apenas aqui, mas em muitos lugares, a gente vê e ouve muitas desculpas para não estarmos juntos. Eu não estou dizendo que elas não são plausíveis, entenda bem. Eu poderia chegar para o meu pastor e dizer: pastor Alan, eu queria ficar um tempo mais retirado, afastado, para dar uma atenção melhor para minha esposa. Às vezes ela não se sente bem, irmãos, por conta da quimioterapia. Hoje ela está bem, mas tem dia que ela não está bem. Eu poderia pedir a ele, mas eu também preciso estar no meio de vocês. E não é porque eu sou responsável hoje. Essa sempre foi uma característica que o Senhor colocou em mim, a necessidade de estar junto, no meio. Mesmo quando eu não andava corretamente, eu sempre quis estar junto, eu sempre quis estar no meio. Então não é uma coisa que começou agora. Eu contei num testemunho no WhatsApp que eu botei para a igreja. Uma certa feita me roubaram um carro, eu fui assaltado num sábado. No domingo eu estava na igreja. Meu carro não tinha seguro. Perdi. Aí na segunda-feira que um irmão: não, vamos procurar uma agulha no palheiro. Falei: vamos embora então, já que você está insistindo, vamos embora, quem sabe. Aí procurando, não achei. Há muitos anos, um tempo depois, alguns meses depois que eu achei todo depenado. Mas enfim, no dia seguinte eu estava na igreja. Claro que no mesmo dia fui para a delegacia, fiz o registro, tudo. No dia seguinte eu estava na escola bíblica. Por quê? Por causa da necessidade que eu sentia de conhecer, de ter, de receber do Senhor. Então, essa questão de estar na casa do Senhor, estar no meio dos irmãos, não é porque hoje eu tenho uma responsabilidade com a congregação. Você está falando isso porque hoje você é responsável pela congregação. Não. Já deixei de ganhar coisas por conta desse meu jeito, de querer estar junto com os irmãos. Mas eu não me arrependo, porque a melhor parte não me será tirada. Então, irmãos, é muito importante nós estarmos juntos. É muito importante nós sermos renovados para estarmos juntos. Juntos. Para que os dons do Senhor, principalmente nos grupos menores, que é o encontro nos lares, sejam desenvolvidos, sejam usados. E nós possamos usufruir do dom que há em você. Porque quando alguém tem um dom dado pelo Senhor, não é para si mesmo, é para o outro. Com exceção do dom de línguas, os demais dons, e eles não cessaram, eles existem, é para edificação do outro, do próximo. Então é um edificando o outro. Por isso se chama corpo. E esse corpo, por isso que ele tem muitos membros. Porque é para um edificar o outro, assim que Deus determinou. Então, em primeiro lugar, qual a importância de frequentarmos as reuniões? Comunhão, irmãos. Crescimento, amadurecimento. Juntos, nós somos mais fortes. Juntos,
Se alguém fraquejar, nós estamos ali. Você quer ver um exemplo disso? Atos 12, versículo 5 diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sabe por que a igreja fazia contínua oração por ele? Porque Pedro tinha comunhão com os irmãos dessa igreja. E os irmãos sentiram a dor dele. Pedro seria o próximo da fila para ser morto. E a igreja orou. E a igreja suplicou diante do Senhor e viu o milagre do Senhor. Eu quero contar aqui também, dentro dessa questão da comunhão, de nós precisarmos uns dos outros. Eu perguntei a ela disse que poderia. A Jéssica ficou, nem sei quanto tempo, ficou internada. E ela no domingo passado, se não me engano, ela veio aqui, ela no finalzinho, ela pediu, posso falar um instantinho? Eu falei, pode. Muito rápido mesmo, deu nem tempo de gravar, eu perguntei ao Felipe se tinha gravado. E ela falou sobre essa importância, irmãos, de sermos igreja. Ela ressaltou isso. No breve testemunho, acho que não foi nem 2 minutos que ela falou aqui, foi muito rápido. E ela falou sobre isso. Ela veio agradecer pela oração, sabe de quem? Da igreja. Lembra da questão dos dons que eu falei? Existem vários dons, eu não anotei nada aqui, mas tem um dom chamado misericórdia. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. E ela disse que eu poderia falar, até porque ela falou aqui. Ela disse que Deus usou um irmão para abençoar a sua família nesse período. Por quê? Porque o irmão Cleiton, como ela falou, ele só ganha se trabalhar. Como ele estava dando um suporte à sua esposa, ele ficou sem trabalhar. Ficando sem trabalhar, ficou sem ganhar, sem ter o seu dinheiro. Mas, como fazemos parte de uma igreja, de um corpo vivo, alguém com esse dom, usado por Deus, foi e deu suporte para ele. Isso é ser igreja. Vocês estão vendo a importância de sermos igreja? A igreja orou. A igreja, Deus usou alguém para dar o suporte necessário para ele. Então, vejamos, irmãos, quanto é importante cada um de vocês aqui, sem nenhuma exceção, cada um de vocês. Nós precisamos uns dos outros, principalmente nesse tempo agora. Irmãos, as coisas estão se apertando. Hoje pela manhã foi mostrado aqui, e eu falei um pouquinho também. As coisas estão se apertando, e para que nós não venhamos a esmorecer na nossa fé, precisamos estar juntos. O nosso coração precisa queimar, precisa arder de desejo de estarmos juntos uns com os outros. Sabe aquela coisa de, nossa, eu não vejo a hora de estar junto com os meus irmãos, eu não vejo a hora. Não vejo a hora de começarmos a ler a palavra, de entoarmos cânticos, de louvores ao nome do Senhor. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Qual a importância de frequentarmos as reuniões? Primeiro, comunhão. Segundo, o chamado. Qual foi o chamado? João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai Ele vos conceda. Lembra que eu disse que não foi o pastor Alan que te chamou, nem a pastora Rosa, nem o pastor Júlio, foi o Senhor. Ele chamou você, e de você, e de mim, fez um povo, para o seu louvor, para a honra e glória do seu nome.
Irmãos, já parou para prestar atenção de que não é qualquer chamado, um chamado de Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Não é qualquer chamado, é chamado para fazer parte do seu corpo. Ele nos chamou para a sua igreja, Ele nos convocou para a sua igreja, para sermos parte do seu corpo. Não é qualquer chamado. A igreja é composta de pessoas que foram chamadas por Deus, transformadas pelo Espírito Santo, lavadas e remidas no sangue de Jesus, para formar o seu corpo. Dependemos uns dos outros, por isso precisamos congregar. Não existe, cristão, carreira solo ou dupla sertaneja, não existe. Nós, na verdade, precisamos de comunhão para crescimento, testemunho e adoração a Deus. Aleluia! Então, qual a importância de frequentarmos as reuniões? Primeiro, comunhão. Segundo, chamado. Chamado de quem? De algum amigo, de algum parente? Não, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se hoje eu sou igreja, foi por causa do Senhor. Então, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória a ele, eternamente. Amém. Aleluia. Terceiro, para o serviço. Qual a importância de frequentarmos as reuniões? Para serviço, serviço a quem? Primeiro, a Deus. Segundo, uns aos outros. Em amor. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12, 10 e 11 está escrito. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Igreja é lugar de servir, não de pedir, mas servir um ao outro. Servir um ao outro. Foi para isso que o Senhor nos chamou também, para nós servirmos uns aos outros. Foi por isso que Ele nos deu dons, para que os nossos dons possam servir aos nossos irmãos e fazer com que ele cresça, e o dele vai fazer com que nós cresçamos. Isso é ser igreja, irmãos. Precisamos compreender, isso é ser igreja. Eu vou me doar o máximo que eu puder para o Senhor. Para quê? Para servir aos meus irmãos. E aqueles que forem se doar também, vão servir também, vão me fazer crescer também. Aleluia. Servir. A igreja é lugar de servir, amar e sujeitar-se uns aos outros. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, é importante que cada cristão seja parte integrante do corpo, pois como igreja praticará a vida cristã e experimentará a glória de pertencer a uma família. Pois foi isso que Deus veio fazer. Deus não veio nos tirar do inferno apenas, mas Ele veio preparar uma família para assentar à mesa, cear e viver junto dele para sempre. Aleluia! Família de Deus, irmãos. E sabe onde começa isso? Essa comunhão é aqui. Cheio de gente diferente, cor diferente, cabelo diferente, jeito diferente, gosto diferente, mas com algo em comum: o Espírito Santo de Deus. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Quarto, qual a importância de frequentarmos as reuniões? Crescimento. Antes, Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Uma vez que passamos a fazer parte da família de Deus, é necessário que andemos em comunhão com os nossos irmãos. Por isso, quando falamos de igreja local, não falamos de uma instituição religiosa, mas de pessoas reunidas no mesmo propósito. E que propósito é esse? Crescer na verdade e no amor de Cristo.
Nós precisamos disso, nós precisamos desse crescimento. O Senhor não nos chamou, irmãos, para o recebermos e ficarmos estáticos, parados, não. Porque quando alguém chega ao reino de Deus, quando alguém é inserido no reino de Deus, é como se fosse uma criança. Mas não deve permanecer como tal por muito tempo. Importa que essa criança cresça. E pela misericórdia do Senhor, para a glória e honra do Senhor, nós aqui estamos preocupados com isso, em ajudar a cada um a crescer, principalmente aqueles que estão chegando. Nós temos discipulado, temos o alinhamento doutrinário, e para a manutenção desse crescimento, temos a escola bíblica dominical e temos também o encontro nos lares. Olha quanta coisa para a gente crescer, fora os nossos cultos. Então, nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar estáticos. Não, o Senhor nos chamou para crescer. E além de crescer, de também multiplicar. Porque esse é um chamado para a igreja. Crescer e multiplicar. Pregar o Evangelho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Próximo ponto. Qual a importância de frequentarmos as reuniões? Maturidade. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos 15, se puder. Romanos 15, versículo 1 ao 3. Diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Maturidade. Eu poderia até colocar junto crescimento e maturidade, mas eu preferi separar. Mas, no que diz respeito à maturidade, eu posso dizer que também é um crescimento que muitas das vezes crescer dói. Muitas vezes crescer incomoda. Muitas vezes ter maturidade tira a gente da nossa zona de conforto. A gente precisa estar atento para isso, irmãos. Eu não lembro quem foi, de um caso. Uma criança estava reclamando de muitas dores e a mãe, preocupada, levou ela no médico. E após fazer alguns exames, o médico sorriu e disse: não se preocupe. Essa dor é a dor referente ao crescimento dela. Lembra quando eu disse que Deus chamou o nosso pastor Alan para fora, para o campo? Deus chamou para que ele crescesse mais e amadurecesse mais. Me colocou aqui para que eu crescesse mais e amadurecesse mais. Está proporcionando para nós, como congregação, como igreja local, crescimento e maturidade. A gente precisa entender isso. A gente precisa viver isso. Deus está fazendo isso com a gente. Ele não quer que a gente seja como antes. Ele quer que a gente cresça, evolua, avance mais naquilo que Ele tem para nós como igreja. Desde os mais novos, recém-chegados, aos mais velhos. Crescer dói. E tem doído. Ganhar mais maturidade é incômodo muitas vezes, mas é necessário. Quando a gente vai crescendo, a gente vai deixando algumas coisas. E é isso que Deus está querendo mostrar para nós aqui, igreja local. Deus quer que a gente deixe algumas coisas, cada um de nós.
Deus está nos chamando para a maturidade. E quanto mais vamos amadurecendo, Deus está dizendo, olha, isso que você vai ter que deixar. Isso eu não quero mais para você. Maturidade só vem através do tempo e da preparação realizadas dentro da igreja. São as tribulações e dificuldades que enfrentamos nela que irão moldar nosso caráter e nos farão mais semelhantes a Jesus Cristo, pois iremos nos relacionar com pessoas diferentes, personalidades diferentes, temperamento diferente. Ou seja, teremos que exercitar a paciência, a mansidão, domínio próprio, a bondade, a benignidade e principalmente o amor. E foi exatamente para isso que Jesus Cristo nos chamou. Estamos em crescimento. Será que você consegue compreender isso? Será que você consegue conceber isso? Deus está nos chamando à maturidade, a cada um de nós, tanto como corpo, quanto como membro do corpo. Irmãos, e algo que eu tenho aprendido, o principal tratamento de crescimento e maturidade, ele será realizado dentro da igreja e é em submissão à nossa liderança. É o principal. Porque, apesar de Deus olhar do céu e ver todos nós iguais, a palavra mostra que o Senhor, Ele ordenou, estabeleceu funções, ministérios e autoridades dentro da igreja. Não é porque a gente quer, mas é porque a palavra mostra que existe e a gente obedece. E nos submetermos e estarmos em obediência vai fomentando, vai gerando, incentivando em nós crescimento e maturidade. Eu tenho aprendido muito, irmãos. Muito. Desde quando eu cheguei aqui com o nosso pastor Alan. Muito. E o Senhor está nos chamando a compreender isso nesse momento. Eu me lembro que o pastor Alan disse que esse ano seria um ano de transição e um ano difícil. Agora que eu estou entendendo. Na época eu não entendi o porquê. Mas sim, agora em termos, né? Mas de um período para cá que eu tenho entendido, pastor. Porque o Senhor está nos chamando para crescer, para amadurecer. Não para ficar no meio do caminho. Não para olhar para a dificuldade e dizer, parei. Está difícil. Não! O Senhor quer que a gente cresça. Você quer chegar em algum lugar? Então você não pode parar. Você quer avançar no Senhor? Não pode parar. Os soldados de Saul viram a dificuldade e ficaram congelados, pararam. Mas o menino, filho de Deus, Davi, olhou a dificuldade e disse, com meu Deus eu venço. É assim que a gente deve reagir diante dos desafios. É dessa forma que a gente tem que se comportar diante daquilo que nos traz inquietações. Tá difícil? Tá para todo mundo. Mas nós temos alguém a quem nós podemos recorrer. É ao Senhor. Senhor, me ajuda.
E o instrumento poderoso que nós usamos para pedir essa ajuda é a oração. E a outra tática, sabe qual é? É estar junto. É aprender. É se acostumar. Se submeter. É servir. Deus está nos chamando para isso, amada igreja. Ele é o mais interessado em nos fazer crescer. Está doendo? Continua, persevera, fica firme. Está incômodo, você não está acostumado, saiu da sua zona de conforto. Era necessário. Para mim, irmão, seria tão bom se o pastor Alan apenas viajasse e dissesse: olha, você vai fazer isso, isso e isso. Para mim, pastor Geraldo, pastor Marcos, para mim seria muito bom, muito mais cômodo. Mas aprove ao Senhor que fosse diferente. Que a responsabilidade viesse sobre mim. E o pastor Alan assumisse maiores responsabilidades. Seria muito cômodo para mim, irmãos. E quando ele chegasse: pastor, tá tudo direitinho. Seria muito bom para mim, se fosse assim. Aliás, até pensei em conversar sobre isso com ele há algum tempo atrás, alguns meses atrás. Seria muito cômodo, menos trabalhoso para mim. Mas não é isso que Deus quer de mim. Eu já entendi. Não é isso que o Senhor quer para o pastor Alan. Não é isso que o Senhor quer para nós como igreja. Deus quer que cresçamos, que amadureçamos. Mesmo se estiver doendo, aguenta um pouquinho. É para o nosso bem. A gente precisa crescer. Precisamos amadurecer. Aleluia. Muitas das vezes, vamos discordar de certas atitudes e termos, às vezes, pequenas opiniões diferentes, mas, desde que isso não fira as Escrituras, devemos estar juntos, continuar em obediência, submetidos uns aos outros. Irmãos, para compreendermos melhor isso, preste atenção, pensa na congregação como se fosse a Arca de Noé. Pensa agora. Noé fazendo a arca, até que a arca ficou pronta, os animais entraram, a família entrou, Deus fechou a porta por fora. E veio aquele dilúvio. E todos estavam bem, seguros na arca. Glória a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo, porque eu pude ouvir a sua voz, eu pude obedecer, e eu fui salvo dessa catástrofe lá fora, todo mundo morto. Talvez até estivessem cantando hinos ao Senhor, né? No primeiro dia. Mas e depois? Como deve ter ficado ali dentro da arca, irmãos? O convívio diário, como é que ficou? Será que eles não precisaram exercitar o amor, a compreensão, o entendimento, a longanimidade? Será que eles não precisaram exercitar isso ali? Todo mundo confinado ali naquele lugar? Existem momentos que permanecer dentro da arca parece insuportável. Existem momentos que permanecer dentro da arca parece insuportável. Mas eu quero te dizer uma coisa: não é bom negócio sair da arca, porque lá fora tem morte. Era essa a condição dentro da arca. Se estivesse insuportável lá dentro, lá fora era morte. Se alguém saísse da arca, seria morte. Da mesma forma, a igreja
em alguns momentos parece estar insuportável para você. Mas o interesse de Deus para mim e para você é crescimento, é maturidade. E sair da arca é morte. Ouça isso. É morte. Ouça isso. O Senhor é o mais interessado em que nós venhamos a crescer, em que nós venhamos a colocar em prática os seus ensinamentos, em que nós venhamos a manifestar o fruto do Espírito, irmãos. Nós temos fruto do Espírito para quê? Para ficar guardado? Não, para exercitar, para manifestar esses frutos. E aonde que a gente vai manifestar esse fruto, irmãos? Não é só lá fora, não. É principalmente aqui dentro também. Principalmente aqui dentro. Tem muita gente que tem desistido da igreja. Ah, não, a igreja dá muito problema. Tem problema? Tem. Existem momentos difíceis? Existem. Mas é para a gente crescer, amadurecer. É para a gente praticar o fruto do Espírito. É para a gente praticar aquilo que Jesus tem ensinado. É para a gente praticar a palavra de Deus. É colocar em prática tudo o que temos aprendido. O perdão, a compaixão, o amor, a fraqueza do outro. É para isso. Não é para a gente se irritar e ir embora. Ah, não quero saber. É claro, irmãos, desde que não haja a questão do pecado. Quero deixar isso muito claro. Mas, quando é uma fraqueza, por quê? De repente alguém não está num bom dia e não fala com você. E por causa disso você vai embora. De repente alguém está preocupado com alguma coisa. Ou te respondeu de uma forma ríspida. Ou falou com você de uma forma ríspida. Por causa disso você vai embora. Você não quer mais saber. Mas tem aqueles que insistem. Existem pessoas que insistem em estar no meio e causar confusão. Desses, a gente tem que fugir. Em relação a esse, a gente não tolera, não pode tolerar, a menos que essa pessoa queira mudança. Aí a gente abraça, a gente orienta, alerta, conversa. Porque nós estamos aqui para nos edificarmos uns aos outros, não trazemos confusão um para com o outro, não. Tem gente que vai embora porque os seus caprichos não são satisfeitos. Porque o pastor não faz da forma que ele quer, da forma que ele gosta. Essa pessoa precisa crescer, precisa amadurecer no Senhor e se submeter à sua liderança. Mas nós estamos aqui, irmãos, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós precisamos, irmãos, que cada um de nós venhamos a viver a realidade dos relacionamentos. Se relacionar com gente, às vezes acontecem coisas que fogem do controle. Mas nós temos ao Senhor, nós temos a oração, nós temos o fruto do Espírito sobre a nossa vida para exercitarmos para a honra e para a glória do Senhor e continuarmos sendo igreja, crescendo, avançando. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós já estamos finalizando, amada igreja. Primeiro texto que nós lemos, Hebreus capítulo 10, versículo 25.
nos dá uma orientação. Quanto mais o tempo se aproxima, mais nós devemos congregar. Você está disposto a fazer isso? Por que tudo isso? Por que dessa mensagem? Porque esse tempo está se abreviando. Jesus está voltando. E Ele vem buscar uma noiva cujas vestes estão limpas, adornadas, sem rugas e nem máculas. Ele vem buscar a sua igreja. Esse dia está chegando. E daqui para frente, nós precisamos definir e decidir quem nós somos. Se somos membros do corpo de Cristo, ou se somos um membro isolado. Quem você é? Quem eu sou? Quem eu quero ser? Quem você quer ser? Lembrando que Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus vem buscar a sua igreja. A vida está no corpo, não no membro isolado. Existe vida no corpo, porque pertence a Ele. Não está no membro isolado. Por isso, o meu clamor nessa noite para a igreja local é que, se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus, é que no seu coração passe a arder, passe a queimar pelo desejo de estar junto, um para com o outro. E eu não digo isso para ver a igreja cheia. É bom ver a igreja cheia, humanamente falando. Mas eu digo isso porque um dia, irmãos, eu quero entrar no céu e quero ver você lá. Eu digo isso porque um dia a trombeta vai soar. E que todos nós aqui sejamos arrebatados para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que todos nós sejamos recebidos na Nova Jerusalém, irmãos. E o momento agora é de edificação. O momento agora é de descontaminação com as coisas desse mundo. E para isso precisamos estar juntos a maior parte do tempo que nos for possível. O nível de contaminação está altíssimo. O tempo está se abreviando, e quanto mais o tempo se abrevia, mais há conspirações contra a nossa fé. Precisamos despertar. Cuidado com aquilo que te embaraça. Cuidado com aquilo que traz embaraço, que rouba o seu tempo de comunhão. Cuidado. Precisamos ser igreja, precisamos viver isso nesse momento, estarmos juntos a maior parte do tempo que nos for possível. E o meu clamor para você, igreja do Senhor, frequente a todos os cultos que você puder. Esteja no encontro nos lares. E volto a repetir, irmãos, o meu interesse aqui não é ver a igreja cheia, embora isso é muito bom, mas é que todos, é me certificar de que todos nós estejamos sendo edificados para a glória de Deus Pai, fortalecidos no Senhor, para aquilo que está vindo pela frente, para a afronta contra a nossa fé. Então, se nós não estivermos fortalecidos, se nós não estivermos guardando
salvaguardando um ao outro, ombro a ombro, o ataque poderá ser fatal. E o meu intuito, o intuito de Deus, eu creio, seja esse para nós, como congregação. Estarmos fortalecidos juntos, ombro a ombro, um com o outro. Animando um ao outro, fortalecendo um ao outro, edificando um ao outro. Para que a nossa fé não venha esmorecer nessa reta final. Então eu te convido, igreja do Senhor, para ser essa igreja. O meu clamor nessa noite é que você seja essa igreja. Que você ame estar aqui. Porque pela misericórdia de Deus, há uma preocupação muito grande em falarmos a verdade do Senhor, em vivermos essa verdade. Não há perfeição em nós. Somos falhos. Mas há uma preocupação muito grande com aquilo que pertence ao Senhor. E nós nos preocupamos com a palavra do Senhor. E mesmo com todas as limitações que nós temos, o Senhor tem sido muito misericordioso com cada um de nós. Então, o meu clamor, Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo, Laranjal, é que cada um de vocês, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, estejam frequentes em todos os cultos. E por uma questão de prudência, por causa da internet. Para quem não sabe da internet, nós estamos aqui procurando cumprir todas as orientações, distanciamento, aferição lá no portão, máscara, a minha está aqui. Não há superlotação aqui, todos sentados de uma forma correta, conforme os decretos. Só que a gente não pode parar mais. A gente não vai parar mais em nome de Jesus. Não é ordem de Deus. Então nós vamos seguir a ordem do Senhor. Então meu clamor para você nessa noite é para você assumir um compromisso com o Senhor, com Cristo. E você que um dia foi chamado para um trabalho mais específico aqui na Igreja do Senhor, que você venha honrar a esse chamado do Senhor sobre a sua vida e venha dar o seu melhor para o Senhor e para o próximo, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, até aqui o Senhor me concedeu falar para nós. Eu me incluo nisso também. Precisamos ser essa igreja. Quero convidar você a se colocar de pé. E para você que não vinha vivendo esse padrão que Deus estabeleceu para nós, o meu clamor é que você se arrependa e renove a sua aliança com o Senhor. Você que não vinha sendo a igreja que o Senhor merece, embora nós não podemos ser perfeitos diante de Deus, mas você que não vinha sendo essa igreja, eu convido você a se arrepender, a se prostrar aos pés do Senhor e renovar a sua aliança com Ele. A minha função é apenas alertar, falar e orar por você. Mas quem te recebe e te faz uma igreja de verdade é Deus. Então eu espero que
você dê ouvido ao Senhor. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Irmãos, é uma questão de vida ou morte. E eu não estou exagerando, não. Se nós não estivermos juntos, não resistiremos. Ouça isso. Ouça isso. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, a glória do Senhor foi falada, foi ministrada. E o desejo do meu coração, e o Senhor conhece, é que o Teu Espírito Santo encontre morada em cada coração e que cada um venha assumir esse posicionamento de ser igreja, principalmente nesses dias em que mais nós devemos congregar, como dizem Hebreus, porque o tempo se abrevia, o tempo se aproxima. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha constranger, venha agir, venha atuar em cada coração nessa noite. No jovem, na criança, adolescente, no adulto, no mais velho. Todos aqueles que não têm sido igreja, Pai, que o Senhor os transforme em igreja, Senhor. Todos aqueles que são membros mortos, podres, que o Senhor ordene vida, para que eu seja mais edificado também, porque eu dependo dEle, porque há um dom específico para Ele, um dom que diferente daquilo que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, que haja vida sobre membros mortos. Em nome de Jesus, que os corações venham arder, venham queimar de desejo por estar na presença do Senhor. Que haja alegria, que haja paixão por estar na presença de Deus, de estar congregado no meio dos irmãos, no meio da congregação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós repreendemos toda obra do inferno, todo engano do diabo, em nome de Jesus, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que os ouvidos sejam abertos, que o entendimento seja desbloqueado, que o coração seja compungido pela autoridade que há no nome de Jesus. E que haja vida, e que haja um corpo completamente saudável para a glória de Deus. Que haja um corpo completamente saudável, um corpo que agrada a Deus, um corpo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Vivo, cheio de vida, para a glória de Deus, Pai, cheio de vida. Oh Deus, ordena a vida sobre nós, Senhor. Ordena, Senhor, sopra sobre nós, ó Pai, mais vida, Senhor. Nós ansiamos, nós precisamos, ó Deus. Oh Senhor, precisamos, ó Pai.
Eu preciso de cada um dos meus irmãos aqui presentes, ó Pai, e aqueles que não vieram também, Deus. Espírito Santo, toca nesses corações, naqueles que já desistiram, Espírito Santo, naqueles que já jogaram a toalha, Senhor. Eu creio no Teu poder, Pai. O Senhor pode reverter cada situação, Pai, de desistência, Senhor. Oh Deus, o Senhor pode, Senhor amado. Não há, Senhor amado, impedimentos para Ti, Senhor. Não há impossíveis para Ti, Senhor. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Ti, Senhor. Então restaura, Pai, esses que estão mortos nos seus lares, ó Pai. Esses que estão desanimados nas suas casas, ó Pai. Traz vida para eles também, Senhor. Traz vida, ordena a vida para eles também, ó Pai. Para a glória do Teu nome, Deus. Eu imploro ao Senhor, Pai. Para a glória do Teu nome, Santo, Deus. Oh, Deus, para a glória do Teu nome, Santo, Senhor. Que sejamos essa igreja que o Senhor deseja. Para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. A Deus toda a glória.